12, versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Esse texto aqui, irmãos, olha, você pega aqui do versículo 35 de Lucas capítulo 12, até o versículo 48, é um texto para você estudar, guardar no seu coração, prestar muita atenção no que Jesus está ensinando aqui. Aqui são as palavras de Jesus que Lucas registrou. Então, Jesus fala algo muito sério aqui. E eu quero meditar com você essa noite sobre displicência. Quando nós passamos a ser displicentes e viver de maneira despreocupada na nossa vida cristã. Eu tenho, irmãos, percebido que muitas vezes nós vivemos numa sombra do que fomos no passado. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, no passado, às vezes eu fui uma grande bênção na minha família, para minha esposa, para os meus filhos, dentro da minha casa. Às vezes no passado eu fui uma grande bênção para a minha igreja. Mas hoje, não é que eu não sou uma bênção, mas eu entrei numa condição aonde eu me tornei despreocupado. Estão entendendo? Aonde eu me tornei despreocupado. No passado, eu orava bastante. Hoje eu já não tenho mais esse ímpeto de tirar um tempo para orar. No passado eu considerava alguns princípios. Eu considerava alguns princípios muito ricos, fortes e essenciais para a minha vida. Hoje, eu já não considero tanto. Mas o fato de eu ter sido assim no passado, talvez traga para minha consciência um sentimento de que está tudo bem. É isso que eu quis dizer quando eu falei que muitas vezes nós vivemos na sombra do que fomos no passado. Se você foi uma grande bênção no passado, glórias a Deus por isso, mas você não tem nenhum motivo para não ser uma grande bênção hoje. E você não tem nenhum motivo para não continuar sendo uma bênção. Estão entendendo? Todas as pessoas que vivem a sua vida cristã de maneira despreocupada, vai chegar um momento em que ela vai cair. Isso é tão interessante. Você não precisa de abrir. Deixa aí em Lucas capítulo 12, versículo 35. Eu vou abrir aqui em Juízes. Juízes capítulo 18. Se você quiser marcar, você pode marcar, mas eu vou ler isso aqui rapidão para você. Essa história aqui, ela é muito interessante. Olha isso aqui. Versículo 1 de Juízes 18 diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la.
Então, irmãos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam procurando um lugar para se estabelecer, porque eles tinham vindo do Egito, passaram 40 anos no deserto, e Deus deu essa terra para eles, mas eles ainda não tinham a sua terra. Então eles estavam procurando um lugar para se estabelecer naquela terra que Deus havia prometido. Agora aquela terra era habitada, né? Então, olha isso aqui, versículo 2. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo e disseram: vão e explorem a terra, né? Olha lá o versículo 7. Diz assim: os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Era uma região que tinha esse nome, Laís, nome de uma mulher, né? Onde viram que o povo vivia, presta atenção, como que vivia esse povo aqui, esse povo de Laís. O povo vivia em segurança, repete comigo, viviam em segurança. Bem forte, viviam em segurança. Olha para mim, às vezes viver em segurança é um problema. O pastor está amarrado, repreendido, queimado, sapecado, destruído em nome de Jesus. Às vezes viver em segurança é um problema. Eu vou te explicar. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupados e tranquilo, e gozavam prosperidade, pois a sua terra não lhes deixavam faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relação com nenhum outro povo. Olha só, irmãos, viviam em segurança, despreocupados, viviam tranquilos, viviam em prosperidade. E essas características, irmãos, na vida desse povo, daquela região ali, daquela cidade chamada Laís, trouxe para eles um problema muito sério. Qual é o problema? Eles deixaram de vigiar e se tornaram uma presa fácil. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que apenas 600 homens da tribo de Dan foram necessários para invadir e tomar aquela cidade, porque eles não tinham vigia, viviam em segurança, viviam despreocupados, viviam tranquilos. Irmãos, presta atenção, nós não podemos nos dar ao luxo de, no que diz respeito a uma vida cristã, a uma vida com Jesus, vivemos de maneira despreocupada, viver de maneira tranquila, viver de maneira displicente, e vivendo às vezes da sombra do que eu fui no passado, que muitas vezes, irmãos, traz para mim uma sensação de que está tudo bem. Antes eu busquei muito a Deus, mas hoje eu não busco muito a Deus. Eu fui um grande homem, eu fui uma grande mulher de oração. E isso, irmãos, vai se tornando dentro de nós uma grande armadilha, como esse povo de Laís. Viviam tranquilos, despreocupados, gozavam de prosperidade, pois a terra não lhe deixava faltar nada. Agora, olha o que Jesus falou aqui em Lucas capítulo 12. Por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 35. Olha o que Jesus fala sobre esse assunto. Ele diz assim, ó: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar.
Então, o que é que Jesus usou? Qual foi a figura que o Senhor Jesus usou para explicar que nós, na nossa caminhada com Ele, na nossa caminhada com o Senhor Jesus, na nossa caminhada na igreja, na nossa caminhada com Cristo, qual foi a figura que Ele usou para explicar que nós devemos estar vigilantes? Muito simples. O exemplo que Ele usou foi de um senhor que saiu para um banquete de casamento. Então ele tinha uma propriedade, ele tinha vários servos servindo ele, e ele foi para um casamento, para uma festa, para um banquete de casamento. Então essa foi a figura que o Senhor Jesus mostrou, para nos fazer entender o que é ser vigilante, o que é estar ligado, o que é não adotar uma posição de displicência na nossa vida cristã. Aonde falta oração, aonde muitas vezes falta temor do Senhor, aonde muitas vezes, irmãos, falta zelo com a palavra de Deus, aonde muitas vezes, irmãos, movidos por essa displicência cristã, nós vamos aceitando que entre na nossa vida coisas que não podem entrar. Pecado. Fala a verdade, tem coisas que no início da sua conversão você não aceitava de jeito nenhum. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem coisas que no início da sua conversão você não aceitava de jeito nenhum, mas hoje você aceita. Algumas coisas, é claro, é fruto de imaturidade. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós somos imaturos. E vamos crescendo no conhecimento de Deus. Então algumas coisas você abandonou. E deveria mesmo ter abandonado, porque às vezes são fruto de maturidade. Mas tem coisa que não. Tem coisas, irmãos, no que diz respeito à santidade, a viver uma vida consagrada a Deus. E quando eu falo, irmão, sobre viver uma vida consagrada a Deus, eu não estou falando sobre você viver o dia inteiro na igreja orando e buscando a Deus. Isso não é uma vida consagrada, irmãos. Me dá licença da expressão, os pastores que pastoreiam a igreja junto comigo concordam comigo nisso. Isso é uma displicência com a sua vida pessoal, com a sua família. Não dá para a gente vir aqui para a igreja e ficar o dia inteiro aqui, irmãos. Nós temos família, nós temos trabalho, nós temos contas para pagar, sim ou não? Nós temos emprego, nós temos responsabilidades. Quando eu falo de viver uma vida consagrada a Deus, eu não estou me referindo a isso. Mas eu estou me referindo ao fato de você lá no seu trabalho, lá dentro da sua casa, ali junto com a sua família, ou nos seus afazeres diários, que são responsabilidade, você viver como alguém que é de fato crente no Senhor Jesus. Homem de oração, mulher de oração, homem sério, mulher séria. Não é aquele que não dá risada de jeito nenhum. Não, ser sério não é isso não. Ser sério, irmãos, é encarar as coisas com seriedade, com responsabilidade, que um crente deve ter. O apóstolo Paulo, ele ensina em uma de suas cartas, irmãos, vivam de maneira digna do Evangelho. O apóstolo Pedro, ali na segunda carta, 2 Pedro, capítulo 3, lá no finalzinho do capítulo, ele fala assim: cuidado para vocês não serem convencidos por aqueles que não têm princípios morais. O que é isso, irmãos? Quando eu leio esse versículo, muitas vezes eu imagino, irmãos, pessoas que nós consideramos como grande influência na mídia, que está em destaque. Estão entendendo? E de repente, aquela pessoa, ela tem um estilo de vida, ou ela tem algumas práticas, para não dizer todas as práticas, mas que são reprováveis, e algumas coisas, irmãos, eu passo a aceitar. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui convencido por alguém que não tem princípios morais. Quantos estão entendendo isso? Isso é fruto de alguém que estava vivendo de maneira displicente.
E foi convencido, ele adotou para a sua vida uma postura que ele jamais aceitaria no início da sua conversão. Então, o Senhor Jesus tentou mostrar o quanto isso é sério. E você vai ver na segunda parte desse texto aqui, presta atenção no que eu falei, que alguém que quando começou foi encontrado, foi tido como fiel, ele termina a sua vida agora sendo encontrado como infiel, insensato e imprudente. Como que pode? Eu comecei a minha jornada com Cristo e eu era sério com a palavra de Deus, eu era sério com as práticas espirituais, eu era sério com a oração, eu era sério no que diz respeito ao viver diário, sabe, ao testemunho cristão, e eu fui encontrado fiel, mas agora eu adotei uma certa postura na minha vida, eu esqueci de certas coisas, que agora eu sou considerado como um infiel. Infiel ao quê? Infiel ao Senhor, por causa de coisas que nós aceitamos na nossa vida. Então o Senhor Jesus, ele conta essa história para mostrar como é que deve ser a nossa vida cristã. Nós precisamos vigiar o tempo todo, irmãos, e não adotar uma postura de displicência. Então ele monta essa história. Era o dono de uma propriedade, ele tinha muitos servos, e ele saiu para um banquete de casamento. O que é você não aceitar uma postura despreocupada na sua vida? Sabe o que é? Jesus explica isso falando o seguinte nessa história: estejam sempre atentos para quando o seu Senhor voltar do banquete do casamento, você abrir imediatamente a porta. Agora tem um detalhe: você não sabe que horas ele vai voltar. Porque se você soubesse, você podia ir tirar um cochilo tranquilo, e talvez ali uma meia hora antes dele chegar, você se levantava, lavava o rosto, penteava o cabelo, escovava os dentes, acendia a sua candeia, vamos entender candeia aqui como uma lamparina, uma lanterna, e estava lá prontinho na porta. Hora que ele desce a primeira batida na porta, pá, você abre a porta. Só que você não sabe que horas ele vai voltar. Você sabe quando Jesus vem? Eu não sei. E a história que ele conta aqui é justamente essa: você não sabe quando ele vai voltar. Então você precisa aprender a viver vigilante. Você precisa a não aceitar na sua vida uma posição de tranquilidade, de despreocupação. Todas as pessoas que vivem de maneira despreocupadas, tranquilas, irmãos, elas vão se tornar presa fácil do inimigo. E eu não estou falando que vai vir um demônio invadir a sua vida e fazer um grande estrago. Não, eu não estou falando sobre isso. Mas eu estou falando que você vai começar a aceitar na sua vida e deixar entrar na sua vida coisas que jamais deveriam ter entrado e que vão te afastar do Senhor. E vão tirar você de uma condição de fiel e sensato para infiel e insensato, imprudente. Então ele diz assim, versículo 35 de Lucas 12: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Primeira coisa que eu quero te falar: conservar acesas as suas candeias. Aqui fala, nós podemos entender que a candeia aqui, irmãos, ela representa um estado de prontidão. Um estado de prontidão. Eu estou pronto a qualquer momento. A minha candeia está acesa. Eu estou vigiando. Eu estou prontinho. Surgiu uma necessidade. Eis-me aqui. Surgiu uma situação. Eu estou pronto. É diferente de alguém que deixa sua candeia apagar. Surgiu uma necessidade. Opa, peraí. A candeia apagou. A vizinha deu o maior escândalo do mundo. O que aconteceu? Ficou endemoniada de novo.
Liga para o pastor. Mas moço, vai lá você e faz o serviço. Não, pastor, eu não posso. Por quê? Porque minha candeia está apagada. Estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Irmãos, quando eu era pré-adolescente, e como diz o Gabriel, meu filho, aí quando eu falo isso, ele olha para mim e faz assim, ó. E vai tempo, hein, pai? Aí eu fecho a cara para ele e falo, me respeita, moleque. A gente foi criado ali na igreja presbiteriana, e tinha um rapaz que se chamava Fábio, não é o Fábio nosso aqui, não é ele. Esse rapaz, ele chegou lá, não era crente, começou a frequentar o culto dos sábados à noite. E num dia, alguém que estava dirigindo o culto, alguém que estava pregando, fez um apelo. Ele foi na frente. Apelo para aceitar Jesus, ele foi na frente. Todo mundo ficou feliz, puxa, que legal, o Fábio aceitou Jesus. Que lindo isso. Foram lá, deram os parabéns para ele, né? 2, 3 cultos depois, o Fábio lá firme em toda a reunião. Um outro pastor, numa outra pregação, faz um apelo. Lá estava o Fábio de novo, vim aqui para aceitar Jesus de novo. Um mês depois, numa outra programação da igreja, em outro lugar, um outro pastor de fora faz um apelo de novo. Lá estava o Fábio pela 3ª vez para aceitar Jesus. Irmãos, isso aconteceu umas 5, 6 vezes. Sempre que tinha apelo na igreja, lá estava o Fábio para aceitar Jesus. Um belo dia, ele foi com alguém numa viagem para Goiânia para buscar mercadoria para a loja desse amigo. E na volta eles sofreram um acidente. O carro capotou. O amigo dele que estava dirigindo morreu na hora. E o Fábio ficou muito machucado. Eu estou falando isso aqui, talvez tenha alguém que conhece essa história. Ele foi para a UTI. Não me lembro quantos dias ele ficou na UTI. Foram poucos dias. E o Fábio faleceu. Irmãos, essa história abalou a gente demais. Porque era gente chegada. Mas o que mais mexeu comigo, irmãos, e eu trago isso até hoje comigo, foi uma frase que alguém, de maneira despretensiosa, falou. A pessoa comentou assim: espero que uma dessas muitas vezes que ele foi à frente para aceitar Jesus tenha sido real, porque agora ele vai precisar. Irmãos, isso me marcou. E me ensinou, irmãos, que eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto, irmãos. Talvez nós vamos vivendo, irmãos, uma condição na nossa vida, onde nós não estamos prontos para o encontro com o Senhor. Mas eu preciso estar pronto, irmãos, a todo momento. Se Jesus voltar agora para mim, por que para mim, pastor? Porque talvez acontece algo, irmãos, e eu bato a caçuleta e, enfim, vou embora. Eu preciso estar pronto. Estão entendendo? Não dá, irmãos, para nós vivermos uma vida despreocupada, displicente, porque quando o Senhor bater a porta, você precisa abrir-lhe a porta imediatamente. Olha o que diz lá em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa extraordinária. E aqui Jesus, ele conta essa história mostrando a necessidade de nós estarmos prontos a todo momento, irmãos. Irmãos, se há na sua vida alguma situação em que você pensa assim, Jesus não pode voltar agora, Jesus não pode voltar agora, eu não posso ir agora encontrar com Jesus, então eu lhe digo, está errado, porque você precisa estar pronto agora. Você precisa sair aqui nessa noite, irmãos, final desse culto, pronto para o Senhor. Quer você viva 10, 20, 30, 40, 50 anos mais,
ou viva apenas mais uma noite, você precisa estar pronto. Eu não posso ficar adiando, irmão, situações para serem resolvidas na minha vida. Resolve agora. Eu não posso ficar adiando, irmãos, e ficar pensando, talvez, se isso acontecer, se isso se encaixar, e eu vou resolver uma situação. Não, irmãos, conserve a sua candeia acesa, esteja pronto, porque quando Jesus bater a porta, você vai lá imediatamente, não espera nem a segunda batida. Ele bateu a primeira, levantou o braço para bater a segunda, você já abre a porta. Pronto, Senhor. Entra, a casa é sua. Nós temos vivido, irmãos, uma geração de crentes despreocupados, sendo convencido por quem não tem princípios morais. Volta de novo para a sua Bíblia, vamos ler novamente, que agora vai fazer muito mais sentido o texto. Versículo 35, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Agora vai comigo. Aliás, vamos continuar, porque o texto é fantástico. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir. Olha que coisa linda, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Agora, olha o 38, irmãos. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. É sempre assim. Jesus vem numa hora em que a gente não espera. Por isso, esteja pronto. Fique pronto. Coloque a sua vida diante de Jesus e fale assim: Senhor, o que é que falta para eu estar pronto? Ou se você está pronto para encontrar com Jesus, então você ora assim: Senhor, eu vou ficar acordado até o Senhor chegar. Eu não sei que hora que o Senhor vai chegar, mas eu vou ficar acordado até a hora que o Senhor chegar. Eu não vou cochilar, eu vou ficar acordado até a hora que o Senhor chegar. Repete isso comigo: eu vou ficar acordado até a hora que o Senhor Jesus chegar. Diga assim: eu vou estar pronto para quando o Senhor Jesus bater na minha porta, eu abri-la imediatamente. E eu vou dizer para Ele, repete aí, bem forte, vamos lá, entra no clima, vai. E eu vou dizer para Ele: eu estava te esperando, Senhor. Entra, a casa é sua, fique à vontade, fique para sempre. Olha que coisa extraordinária. Alguém que está preparado. Mas aí, irmãos, o Senhor Jesus, Ele continua. Olha isso aqui, eu preciso chamar a sua atenção para isso aqui. No versículo 42, do mesmo capítulo, Lucas capítulo 12. Porque o Senhor Jesus agora, Ele pega essa história, Ele muda ela um pouco, para poder falar de outra coisa agora. O que Ele vai falar agora? De alguém que estava vigiando, de alguém que estava pronto, de alguém que estava preparado, mas coisas aconteceram e ele se tornou
despreparado, displicente, despreocupado. Então vamos ver o que é que o Senhor Jesus falou aqui. Versículo 42. Diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Repita comigo: fiel e sensato. Bem forte, olha para mim, bem forte, diga assim: fiel e sensato. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou fiel e sensato. Amém, amém, eu creio que é mesmo. Mas olha o que ele vai falar. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo devido. Então aqui ele já muda um pouco. Aqui ele agora vai dizer o seguinte: ele pegou você, vamos colocar você que vai ficar mais fácil. Ele pegou você e lhe deu uma função. Qual é a função? Administrar a casa dele, cuidar dos outros servos, dos seus conservos, dos seus colegas de trabalho. Ele deu para você essa função. Presta atenção para você entender. Por que ele deu para você essa função? Porque ele olhou entre os servos dele e ele enxergou você e falou assim: o Michael é fiel e é sensato. Eu vou dar essa função para ele. Estão entendendo? O Arioni é fiel e é sensato. Eu vou dar essa função para ele. O Stanley é fiel e é sensato. Eu vou dar essa função para ele. Ele olha para nós, irmãos, e nos encontra numa posição que agrada a ele. Ele nos encontra, irmãos, numa posição que ele olha e fala assim: eu tenho prazer na vida dele. Eu tenho prazer na atitude dele. Eu tenho prazer na postura dele. Eu tenho prazer na maneira como ele vive, na maneira como ele age. Eu tenho prazer nas escolhas dele. Então, olha o que acontece. Não vai acontecer com vocês, em nome de Jesus, nem comigo. Versículo 44. Não, perdão, 43. Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim. Quando voltar, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo. Olha só isso aqui, irmãos. Mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Irmãos, ele se embriagava antes. Quando ele foi encontrado fiel e sensato, ele se embriagava, sim ou não? Não. Senão ele não tinha sido escolhido para a tarefa. Ele era alguém agressivo. Ele tinha um histórico de agredir os outros servos, de bater nos outros servos. Tinha, irmão? Sim ou não? Não tinha. Por isso ele foi encontrado fiel, sensato. Irmãos, presta atenção. Algo aconteceu na vida desse rapaz, que ele começou a agir de uma maneira totalmente reprovável. Ele não se embriagava. Não sei porquê. Agora ele se embriaga. Ele não batia nos seus colegas, nos seus conservos, mas agora ele bate. Ele não maltratava, mas agora ele maltrata. Ele não aceitava certas sugestões, certos conselhos, mas agora ele aceita. Você está percebendo como que ele vai saindo de uma posição e vai entrando em outra posição? Você está percebendo isso? 45, mas suponha que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer e a beber e a embriagar-se. 46, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera,
e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Moço, o homem começou como alguém fiel e sensato, mas o fim dele agora é junto com os infiéis. Irmãos, como isso é sério. Irmãos, nós podemos tirar assim várias ministrações, apenas em cima desses versículos. Se você hoje é encontrado fiel, prudente, sensato, então fique atento e continue vigiando, para que você jamais chegue na posição de ser contado com os infiéis. Alguém que foi escolhido antes para uma tarefa nobre, alguém que foi, sabe, irmãos, é como Deus fala ali sobre Jó, no capítulo 1 do livro de Jó. Ele diz assim: observaste o meu servo Jó, servo bom e fiel, que anda nos meus caminhos e se desvia do mal. Jó era encontrado por Deus, era considerado por Deus alguém bom, fiel e sensato. Ele andava nos caminhos do Senhor e ele se desviava do mal. A cada dia ele tomava uma decisão na sua vida de não escolher o mal, mas escolher o caminho do Senhor, escolher aquilo que agrada o Senhor. Agora aqui, irmãos, algo aconteceu na vida dele, irmãos. Sabe, irmãos, na nossa jornada cristã nós sempre vamos ver escândalos. E talvez uma das coisas que mais faça com que crentes desviem do caminho do Senhor é ver escândalos. Escândalos na vida de pastores, de ministros de louvor, de pessoas que até então eram uma grande influência ou eram um grande destaque no mundo cristão. Nós sempre vamos ver isso, irmãos. Mas isso não pode convencer você a abandonar o Senhor. Irmãos, se alguém de destaque, ou grande, ou de evidência errar, não significa que eu tenho que errar, não significa que a Bíblia é mentirosa, não significa que o caminho de Jesus é um caminho errado, não significa, pode ser errado para ele, mas para mim não é. É a verdade. Fique firme até o final da sua jornada. Fique firme, independente dos maus exemplos que você veja. Fique firme, independente talvez das frustrações que você encontre. Jesus é suficiente para sustentar você até o fim da sua jornada, independente do que aconteça, irmãos. Algo aconteceu aqui, irmãos. Aqui Jesus falou que, ele disse assim: o meu Senhor se demora a voltar. O problema dele aqui, 45, mas suponha que esse servo diga assim mesmo: meu Senhor se demora a voltar. O problema dele aqui foi que ele estava tão ansioso pela volta do Senhor dele, mas o Senhor dele demorou demais. E isso fez com que ele desanimasse. Olha aqui o versículo 38. Ele diz assim, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Tem uma outra versão. Agora eu não gravei o texto, mas fala assim: pode ser que ele chegue à meia-noite, ou no cantar do galo, ou ao amanhecer. Quer dizer, é numa hora que ninguém espera, numa hora difícil de você vigiar,
de madrugada, no cantar do galo, ou ao amanhecer, quer dizer, ele passou a noite toda acordado, esperando. O Senhor Jesus vai te dar graça para esperar por Ele pronto, e para não viver de maneira despreocupada. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Fecha seus olhos. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus agora e responda essa pergunta para você mesmo. Você está pronto? Você está pronto para encontrar com o Senhor? Precisa estar. Não pode haver nada na sua vida que talvez faça você pensar assim: não, ainda não. Ainda não dá. Eu não vou nem te perguntar por que não dá, porque você sabe. Se você acha que ainda não dá, então você sabe o que está errado. Senhor, em nome de Jesus, traga a nossa memória agora aquilo que nós precisamos fazer, reconhecer, entender